A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos aí para a segunda parte do vídeo aí do embasando com o irmão Tiago, né? Vou dar uma ressalva aqui, vou ironizar um pouco, fazer uma descontração aqui. Algumas pessoas são ansiosas, né? Quando você fala da verdade. É como se ela dissesse assim, ó. Ai, irmão, para com essa verdade. Eu não suporto a verdade, irmão. Eu não suporto. A verdade é muito confrontadora. Eu quero a ilusão, o melzinho da ilusão. Me deixa eu me iludir. Eu quero viver na ilusão do mundo, da Matrix. Então para de falar essas verdades, por favor. Eu não aguento, meus ouvidos não aguentam. Eu quero viver, amontoar doutores para falar o que eu quero ouvir, irmão. Não, agrade meus ouvidos. Fale o que é afável. Fala que eu sou joia rara. Fale que tudo vai dar certo, que eu vou conquistar riqueza, que eu vou ser dono de empresa. Fala que eu vou ficar rico, né? Eu vou ter tudo que eu quero. Como o Criador fosse meu mordomo, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Pare com essas verdades, irmão. Eu não suporto a verdade, eu tenho coceiras nos ouvidos. Eu quero amontoar doutores para mim conforme o meu desejo. Entendeu? Tá bom, irmão. É só sair do canal e ir para outro canal que pregue as palavras inefáveis, as palavras que agradam os ouvidos. Aqui eu não vou pregar essas coisas. Pode esquecer. Se inscreveram, não estou gostando, desinscreva, vai para outro canal. Porque aqui é a verdade do puro evangélico, sem rúgula, sem mácula. Não estou aqui para agradar o vídeo, estou aqui para auxiliar. A gente está aqui para ajudar as pessoas a se desprender da mentira e para a verdade, mesmo que ela doa. Porque a gente não está aqui para ferir ninguém, para ofender ninguém. Eu fui confrontado na minha vida toda pela palavra. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada de dois gumes que atravessa as juntas e medula e vai até a profundeza da alma para discernir as intenções do coração. E aí, como é que fica? Né? E ela vai nos confrontar, porque quando eu fui para a palavra primeiro, para mim me converter, ela mostrou as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Aí bateu lá no fundo da minha alma, eu falei, eu preciso me consertar. Entendeu? Mas a pessoa não, ela quer promessas. Ela quer a promessa das bênçãos antes de passar pelo processo, antes de passar pela dor. Os apóstolos passaram pela dor, os egípcios passaram pela escravidão do Egito antes de alcançar a promessa. Alguns não alcançaram, porque foram rebeldes, desobedientes. Né? Aos apóstolos, sim. Então, a nossa herança não é só aqui, é celestial. Nós somos cidadãos do céu. Rumo ao. Quando fala que o reino de Deus está aqui, alguns distorcem. Não, que é tudo aqui, as conquistas que eu quiser vibrar na frequência altíssima, não é na frequência celestial, é na frequência dos bens materiais e terrenos. Eu posso, eu consigo. Ela distorce a palavra do Criador para se adaptar os seus conceitos, o seu intelecto humano. Eu posso, eu quero, eu consigo. O egocentrismo, eu. Não vem nada do Salvador, é eu. Né? Pai é mordomo, me dá, pai, me dá, porque eu quero. Eu vou no templo, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Diz que lá vai chegar o tempo que disser, em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não profetizamos, não curamos enfermos, não vos conheço. A parte de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, cada um segue o caminho que quer. Quando a gente fala, a gente é enganador, eu sou enganador. Falaram que o Messias expulsava demônio por meio de Beelzebub, príncipe dos demônios. O que não vão falar de nós? Pegaram os discípulos, falaram que eram feiticeiros. O que não vão falar de nós? Por pregar a verdade. Tacaram todos na estaca, por falar a verdade. O que não vão falar de nós e fazer conosco? Aí eu pergunto. Não é? Pois é, não é? Então vamos lá, irmãos. Pois é, não é? Rapaz. Se prepare que nós vamos ser perseguidos por esses hereges. Vamos dar sequência. Mas o sistema religioso quer que você coma um pedaço de pão e beba vinho fisicamente lá uma vez por mês, sei lá, uma vez por ano, uma vez por semana. Depende da doutrina que eles vão levar. E te prende, né, nesse aprisco. Faz que você volte. Aí chega uma hora que o pastor vai falar, cara, tá voltando direto aqui, ó. Contribuir aí com o banco, ar-condicionado.
com a igreja. Só que aí você está falando de uma igreja física, na verdade você está falando de um templo, né? E o verdadeiro templo é você, não é aquilo de pedra. Não sei se você compreende, cara. Não sei se é muita informação que eu tô colocando aqui. Não, eu compreendo perfeitamente. Eu tenho certeza que quem está em casa tá te compreendendo, tá muito claro o que tu tá explanando. Alguns estão compreendendo, nem todos. Pensando no líder. Quem vibra na carne e vê como ele está falando que só enxerga no físico, não está compreendendo nada e nem está concordando. Só os espirituais. Os sábios, verdadeiros sábios, aqueles, os vis, tá? 1 Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas, as vis, as que não são para confundir as que se acham que são. Deus não escolhe muitos dos poderosos desse mundo, não escolhe, né? Ele escolhe aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo, que tem muito soberbo aí. Ah, eu estudei hebraico, eu estudei grego, eu estudei Harvard, eu estudei nas melhores escolas de traduções bíblicas, eu estudei, você quer saber mais do que eu? Ó quanto eu aí, egocentrismo, né? Se até os apóstolos que eram semi-analfabetos, primeiros apóstolos, não estou falando de Paulo nem de Lucas, estou falando os 12, era semi-analfabeto e analfabeto, se o próprio Messias não tinha estudo, não tinha letra com os próprios religiosos fariseus, falou, de onde vem sabedoria? Vem do alto, é dom dado pelo Messias, dom dado pelo Criador Yahweh, não é sabedoria de estudo humano, o estudo humano é para essa vida terrena. Não tem nada a ver com a sabedoria que do alto vem. Leia Tiago. Ah, não, mas a Bíblia foi manipulada. Oh, sério, cara? Uia, não me diga. Na sequência. Você quer teimar nisso? A Bíblia foi toda manipulada? Né? Ela teve erros sim, teve livros tirados, teve distorções sim, mas esses que fizeram isso vão dar conta. Mas o Criador, que é o Criador sábio, de todo o universo, você acha que ele ia deixar manipular e distorcer toda a Bíblia? E ele não tinha o propósito para isso? E ele não sabia que ele fez isso e deixou as pessoas para testar ela, se ela ia tirar o J, ou J não, que J não existia, perdão. Tirar um tio, ou um A, ou uma sílaba do que já estava escrito? Ele sabia que ia tirar, mas esses iam sofrer a condenação, está escrito na Bíblia. Esses que traduziram e mudaram as palavras, os nomes, vão sofrer a condenação. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito. Está escrito. Vamos lá. É razoável. Que são muitos, né, cara? Tem esses líderes, os macros, e tem... E nenhum desses que distorceram as escrituras, não como todo, mas alguns versículos e alguns nomes, o que está certo lá nas escrituras, ela supera as partes que tá traduzida errado. Ela supera, ela não deixa a gente enganado. O próprio Espírito que habita em nós revela toda a verdade. O Messias falou isso. Quando o Espírito vier, vai revelar toda. Ele não disse uma parte, um pouco. Ele disse toda a verdade. Toda é toda. Entendeu? Então vai vir os hereges aí. Vai vir o universalismo, vai vir outras religiões, vai vir um monte de religiões para provar o ser humano, para ver se ele vai acreditar nas instituições desse mundo ou vai acreditar na palavra do Criador, no Espírito da graça, no Espírito da verdade. É tudo para provar o ser humano. Quem é quem? Quem é joio e quem é trigo. Tudo vai ficar patente no final dos tempos. Espera aí que nós já estamos chegando. As sinais já estão tudo por aí acontecendo. Espera aí que já tudo vai ficar nítido como a neve. Espere. Guarde só mais um pouquinho aí que a condenação não dormita e a salvação também dos eleitos verdadeiros, os escolhidos genuínos, não dormita. Calma aí, espera aí, irmãos. Espera aí. Tá tudo para se cumprir. É pequena e tal. Esse cara sonha em ser grande um dia. É uma inferência, né? A gente não dá pra dizer, a gente não tá lá no coração dessas pessoas. Verdade. E assim, porque senão é desacreditar completamente da humanidade e da fé. Sim, generalizar, né? Imagina quem tá em casa dizendo, pô, esse cara, ele tá só cumprindo um objetivo. Tudo que ele tá falando ali, ele é um agente oculto que quer afastar as pessoas daí. Compreende? Eu acho que todo mundo pode... Na mente cauterizada da pessoa, sim, né? Aí a pessoa fala, mas você não fala com mansidão. Tá, então vai falar isso para João Batista, a voz que clama no deserto. Raça de víboras, dê fruto digno de arrependimento.
Vocês confundem mansidão. Mansidão não é só falar doce. Se fosse assim, Paulo não falaria que o falso profeta viria a voz com palavras lisonjeiras, elogiando, com palavras como doce como mel, com afável, com vãs filosofias, com a aparência da piedade, mas negando o poder dela. Desses afasta-te. Então, se fosse assim, se toda mansidão fosse você falar do jeito que eu estou falando, então, aqueles que têm a aparência da piedade, o que Paulo falou? Com a aparência de piedade. Meus irmãos, vamos todos nos unir. Ai, sabe? Cuidado, irmãos. Nem tudo que parece ouro, que reluz é ouro. Cuidado aí. Tanto na palavra tem palavras de conforto, de consolo, para quando a gente passar por lutas, de aceitar as pessoas, de amansar as pessoas, de paz, mas tem palavra de confronto sim, de repreensão, de chamada de atenção. Como não tem? Aí só pega a parte boa, a parte que é difícil, não, essa eu não quero. Olha, essa eu não quero, me dói. Vamos lá. Não, o que eu quero te dizer é que se a gente partir dessa premissa... Messias sofreu, os apóstolos sofreu, todos sofreram. Ah, não, eu não quero sofrer. Ah, não, eu não sou masoquista. Quem é que tá falando de masoquismo? Tá falando que a gente vai sofrer porque o Messias sofreu. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem quer ser o maior no reino dos céus, torne-se o servo de todos. Não é para você ser servido, é para servir. Ué? Por isso que querem rasgar a Bíblia, por isso mesmo. O diabo tentou destruir com as escrituras ao longo das eras. Até distorcer as palavras, algumas palavras e tocar os nomes, ele fez para tentar, mas ele não conseguiu. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Criador e o Salvador. Não consegue o diabo destruir. E depois, quando ele acabar e queimar com as Bíblias, quem estudou vai estar aqui, ó, na mente, no coração, escrita na tábua do nosso coração. Ninguém arranca de dentro de nós. O diabo não pode arrancar de dentro de ninguém a palavra enxertada em nós. O diabo não pode fazer isso, ele não tem como. Entendeu? Uma vez que o Espírito selou você, já era. O diabo perdeu. Ele pode atrapalhar o propósito. Ele pode tentar e pedir de você falar a verdade para as pessoas. Porque se a pessoa não quer ouvir, ela fecha o coração, a verdade não entra. Certo? Vai entrar no coração daqueles que abrem o coração. Certo? Agora, ele roubar da palavra já selada, ele não consegue, irmãos. Fique tranquilo. Dos verdadeiros, genuínos. Dos verdadeiros, não do joio. Vamos lá. A forma que você está julgando o cara que é pequeno e que está ali fazendo com todo amor por Cristo, independente do dinheiro. Total. O que pega é que tudo isso que eu estou falando é biblicamente contextualizado. O que o sistema religioso prega é completamente desmontável, porque eles isolam textos para tentar criar um contexto. Mas como a Bíblia é um livro completo praticamente, você tem um contexto porque real. Na antiguidade a Bíblia não foi escrita dividida por versículo. Quem estuda sabe. Aí os caras vêm falar para mim assim, nos comentários aqui alguns, né? Ah, você tem que estudar, você tem que... você é isso, você é aquilo. É eu que tenho que estudar? Você tem certeza? Porque eles se julgam que sabem. Eu sei, né? É eu que sei. Você, irmão, tira esse canal aí que você não sabe do que tá falando. Você não sabe de nada. Sou eu que sei, né? Quer me desprestigiar, mas eu tô andando. Eu tô andando para esses caras, tá? Eu respeito e tenho mansidão e respeito para as pessoas genuínas que querem se alimentar da puro evangelho, da verdade. Não distorcer para se adaptar ao meu intelecto humano carnal. Não, jamais. Jamais. Aí vem falar, e se você estuda, então... Aí, ó. O que ele tá falando? Isso é estudo. Estudo de história, da Bíblia, né? Você vai negar o que tá nas escrituras, o que é estudo? Negar a história? Para se adaptar ao que você quer crer? Ué, é assunto seu, vai convencer a outro, a mim não. Ué, a mim você não convence não. Sou convencido pelo Espírito Arua Hakodesh da Graça. Vamos lá. E quando você enxerga o contexto, não tem como você manter
um versículo isolado fora desse contexto. Olha lá, entendeu? isolado. Então, mas aí, cara, se você for pegar todas as pessoas que frequentam, congregam um templo físico, como seriam essas pessoas sem os templos? Eu quero dizer o seguinte... Seria como você a igreja. tem essa capacidade. Seria a igreja primitiva. Todos têm capacidade. Quando você fala assim, ó, já ouvi isso. Ó, ele é o entrevistador. Ele não tá contra o Tiago. Ele tá fazendo as perguntas que tem que ser feita, né? Por que não deve existir templo? Aí ele vai com o argumento. Mas se não existir, como que as pessoas chegarão a Deus? É normal dele fazer essas perguntas, tá? Então, ele tá indagando o Tiago para poder ver se o Tiago tem respostas, que é correta. Como se congregava a igreja primitiva? Se você fala assim, ó, que nem ele falou, você tem essa condição, você tem essa capacidade, por irmão Tiago. Então, quando ele fala que os outros não têm capacidades, é como se estivesse limitando as pessoas demais. Você é um limitado, eu sou melhor que você. Só eu chego à compreensão, você não pode chegar à compreensão porque sua mente é limitada. Você está menosprezando as pessoas quando você fala assim. E a própria pessoa se limita, porque a religião limita o conhecimento. Por quê? O conhecimento tem que ser ministrado pelo líder religioso só. É ele que dá a interpretação, ele que te ajuda. Não é o Espírito Santo não, é ele. Né? Não é o sumo pastor não, é esses pastores de hoje, fraudulento. Né? Sem eles, vocês não conseguem. É isso que eles falam. Mas se a palavra lá na carta de João, não estou falando de evangelho, fala que nós somos a unção do santo e que não precisamos que ninguém nos ensine, só que mostre o norte para nós. Que depois o próprio Espírito ensina tudo que nós precisamos saber, aí cai por terra o ensino humano. De pessoa ter que... Você pode usar na comunhão dos santos, onde está 2 ou 3 ou mais, reunido o nome do Salvador, orientar uma parte que não entendeu aqui e ali, mas não que você tem que ter domínio sobre a herança do Criador, como está escrito na palavra, e falar, não, só por mim que vocês conseguem interpretar, só eu, né? Quando a pessoa determina isso, ela já não é do Criador, entendeu? Que quando eu oriento a pessoa, eu não falo, você só pode vir a mim, é eu que sei, sem mim vocês não conseguem, não, eu tô aqui para auxiliar a pessoa, para expandir a consciência. Depois que ela entendeu o que eu estou passando, ela anda com as próprias pernas. Mesmo que ela fale, agora eu já aprendi, irmão, eu vou estudar sozinho. Amém, irmão. Tomara que a sua mente se expanda. Eu não controlo ninguém. Olha o outro se levantando. Eu não controlo ninguém, nem o irmão Tiago. Vocês são livres no Messias. Agora, a religião não. Ela determina, ela controla, ela limita o conhecimento. É o mesmo que ela está te falando. Sem mim vocês não podem. Como não pode, irmão? Ninguém é melhor que ninguém. Entendeu? Se vocês beberem direto da fonte, que é a palavra, todos os dias, cai por terra toda a limitação mental. O Messias derruba. Entendeu? Vocês são livres e a consciência expande. Vocês voam como asa, como de águia. Vocês passam a ser águia. E a águia é liberta, ela voa. Ela não fica presa. Acordem. Entendeu? Do jeito que ele está perguntando aí, é como se... você consegue, mas as outras pessoas não conseguem. Por quê? Porque o Tiago é melhor que as outras? Eu sou melhor que as outras? Não. Todo mundo, se quiser, como o Messias falou lá, quer dizer, vai embora também para os discípulos? Porque os outros foram embora. Porque os outros não estavam interessados em aprender e expandir a consciência. Ele queria ser dominado pelos religiosos fariseus. Então, fique na prisão. Fique na lei, né? Como o Gálatas fala, de Cristo, o Messias de nada se aproveitará, né? Fique na escravidão de Ismael, na escravidão de Agar, não vai passar lá não seja livre, né? Fique lá, cada um vive do jeito que quer, então, ninguém, quando você vai para a palavra te expande, ela não te limita. Ela não limita o conhecimento. E não é para ninguém ficar disputando quem é o melhor, quem sabe mais. O corpo do Messias é para ser unido. Um para auxiliar o outro no entendimento. Aí vem os comentários aqui no meu canal. Mas você tem que estudar, que eu sei mais. E ele só fala coisa contrária à palavra. Se ele falasse coisas a favor da palavra e eu errasse, aí eu sim ia reconhecer, irmão, realmente eu vi que eu estava errado. Que eu já fiz isso.
certo? Mas ele só fala coisa contrária à palavra, esses caras. Aí quer me convencer do que o que eles estão falando, ele tá certo. É porque eu estudei, porque você tem que estudar mais um pouquinho, porque eu tô no nível maior que você. Tem uns que tá no nível mais avançado? Tem, mas eles são humildes. Ele não fica, eu sei, você não sabe, e disputando com você, eu sei mais, porque estudei não sei na onde, estudei aqui, ali, sabe? É aquela arrogância, aquela soberba. Vamos lá. E você tem essa compreensão, né? Essa leitura, essa reflexão, esse conhecimento da palavra. Eu acho que é a pergunta que mais te faz, né? Eu não estou fazendo nada que você nunca ouviu. Como ouviriam a palavra de Deus? Né? Como viveriam, como se alimentariam, como conheceriam mais a palavra. Exatamente como Cristo e os discípulos fizeram. E foi assim que a igreja primitiva divulgou o evangelho, por exemplo. Por quê? Ali eles retiraram pessoas do sistema judaico, que tinha o templo físico, que tinha a prática de sacrifício de animais, eles pararam tudo aquilo. A prática dos dízimos, os sacerdotes, homens, pararam. Cristo fez isso. Os discípulos pararam, não os religiosos. Os discípulos, não os líderes. O fariseu não parou. Continuaram com as práticas. Aí ele chamou aqueles que quiseram seguir o Messias, para fora do arraial, fora do sistema, para seguir após ele. Entendeu? Não seguir homem, nem religião, nem do templo religioso. Depois da nova aliança, acabou com tudo isso aí. Tudo se fez novo. Vamos lá. Treinou tantas pessoas que elas não conseguem enxergar outra forma de que se falem de Cristo sem isso. Entendeu? Elas não conseguem enxergar de uma forma que não tenha tempo, de que não tenha grana envolvida. Elas não conseguem enxergar. E realmente é difícil. Porque o ser humano, na sua maioria, é um ser ambicioso. Ele quer ver a oportunidade de ganhar em tudo quanto é lado. Exato. Falou então, tudo, irmão. Uma hora ou outra, mesmo que, vamos imaginar que esse movimento alcance a maioria dos brasileiros. 80% agora são brasileiros que não seguem mais uma denominação religiosa. Cara, alguém vai desse meio fazer com que o negócio faça ganhar dinheiro e cria uma instituição em cima disso e por aí vai, entendeu? O ser humano é ansioso. Na carta de João tem isso. Diófretes, que quer ter a primazia, que quer ter o primeiro lugar, ele fez isso. Não receberam os irmãos que falaram para receber, né? Tinha anticristos lá no meio, se fazendo-se de irmãos. A Bíblia está cheia de relato disso. Se afaste de todo aquele que se dizendo-se irmão, for avarento, beberrão, ganancioso, aparte-se desse tal. Aí, ó, daqueles que não querem trabalhar, querem viver às custas das ovelhas. Não tenhais, porém, como inimigo, mas admoestai na doutrina. Né? Se eles não quiserem, aí volta para Tito. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, porque o tal está condenado e peca, estando em si mesmo condenado. Ele peca contra a verdade. Aí, pronto. É o quebra-cabeça que você vai juntar da Bíblia, né? Aí você vai chegando à verdade, é a busca. Todos os dias a leitura da Bíblia, oração, intercessão, ações de graça. Aí o Espírito tem livre acesso para agir nas igrejas, como todo e individualmente. Cada um na sua intimidade particular na sua casa, e quando for para se reunir para estudar as escrituras, para interceder pelos outros irmãos, para ajudar os santos nas suas dificuldades, para pegar as ofertas, não dízimo, que não existe mais, mas as ofertas, ajudar o irmãozinho desempregado, levar uma cesta básica, pagar uma conta da luz, para o irmãozinho até ele arrumar um emprego. É isso que é o serviço, certo? Mas cada um vive do jeito que quer, vai lá frequentar a religião, nós não podemos obrigar, não estou aqui obrigando, não estou obrigando ninguém a concordar comigo, irmão. Eu estou revelando a verdade, se serve. Se vocês acham que é mentira, que é manipulação, que eu sou o herege, continue, Serginho, continue. Vamos lá. A verdade, ela tá lá. Não é para todos. É uma verdade que é como Cristo disse, a porta é estreita. Aquele que buscar vai encontrar. Então, cara, aquele que busca, encontra. Olha, acabei de falar na busca. Eu não tô aqui para convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Eu não tô aqui para converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. E eu não tenho que provar nada para ninguém. Porque quando eu aprendi, no meu despertar aqui, eu não posso obrigar ninguém a se converter. Antes eu ficava forçando isso.
Hoje eu não forço mais, eu revelo as verdades. E tento desmontar a mentira. A mentira, sim. Eu vou continuar derrubando mentiraiada aqui, falando do falso profeta, do falso cristão? Sim, senhor. E ninguém me pede. Certo? Agora, eu não vou obrigar ninguém a crer no que eu tô falando, não. Cada um, cada um. Antes eu queria, parecia que eu queria forçar as pessoas, mas não é assim que se prega. A gente fala, lança a palavra. Se entrar na pessoa, bem. Se não entrar, continua a minha vida. Dou pérolas a quem sabe o que fazer com a pérola. Quem não sabe, não dê a pérolas para eles. Dê uma, 2 vezes. Não aceitou? Vai para outro. Pronto, acabou. Aqui no canal é diferente, porque aqui é o meu canto que o Criador abriu para mim. Quem não quer, faça igual o que fizeram com o Messias, se retire. Quer de ir de voz também? Bora? Ué, pronto, vai, irmão. Ninguém tá obrigando ninguém, segurando ninguém aqui, não. A gente convida para se inscrever no canal, para nós aprendermos junto, para compartilharmos as boas novas da salvação e ser guiado pelo Espírito. Aquele que não quer, que acha que é heresia, se aparte e vai para outro lugar, tem todo o direito. Não é obrigado a concordar comigo em nada. Né? Eu sempre falo, compare com a palavra. Ah não, mas a palavra foi distorcida, então não vou comparar. Eu prefiro acreditar num homem pecador igual eu. Então cada um. Vamos lá. Vai se tornar um sistema religioso, de certa forma, sendo assim ou não, cara. Porque eles vão envolver com ganhos financeiros. É por isso que Cristo deixa avisado. Ele fala sobre a grande apostasia. Quando chegará o tempo em que muitos ouvirão a sã doutrina. Ó, cada um tem um jeito de falar. Eu tenho o meu, ele tem o dele. Eu não sou igual a ninguém, irmão. Certo? Eu tenho o meu jeito de falar. Certo? Só que eu não tenho medo de falar as verdades, não. Nem que eu seja perseguido, xingado, achicalhado, preso, seja o que for que quiser fazer comigo. Eu não me calo e eu falo a verdade. Quem quer saber da verdade é aqui. Quem não quer continuar na ilusão, na mentira, seja feita a vossa vontade. Vamos lá, eu faço a do Criador. Loucura. Isso que eu estou falando é a sã doutrina de Cristo. Ela é leve, ela não envolve dinheiro, não. Ela não envolve dogmas religiosos, não. Ela não envolve o aprisco, cara. Não. Eu não tô te aprisionando em nada, eu vou sair daqui e talvez pode ser que a gente nunca mais se veja nessa vida. Eu espero que a gente se veja muitas vezes. Eu também. Mas pode ser que a gente nunca mais se veja. E assim, não causou uma dependência de mim com você, ou você depende de mim para ouvir a palavra. Você vai chegar na sua casa, você pode ler, estudar. Não, isso, e eu tenho certeza que você vai... Quando você começar a ler com isso que eu te expliquei, cara, você vai fechar um raciocínio que, às vezes, possivelmente, pode ser que muitas pessoas nunca tenham fechado na vida. Não, entendeu? Isso aí não tenho a menor dúvida. Até porque... Beber direto da fonte. É diferente de ter um relacionamento com Deus. Né? E você vê como você fala frequentar a igreja. Na verdade, você está falando de frequentar um templo religioso, porque a igreja é você. Mas eu usei esse termo propositalmente, porque é diferente de você congregar e frequentar. Tá bom? Exatamente. Então, assim, frequentar a igreja é totalmente diferente de você ter um relacionamento com Deus, de você congregar com o seu próximo, de você ser igreja de Cristo de fato. Pessoas entram e saem da igreja, do templo. Você acredita que dificilmente, cara, alguém consegue me entender? Cara, acho que você foi a primeira pessoa que conseguiu entender 100% do que eu tô falando. Em todos os podcasts que eu já tive, na maioria dos lugares que eu já tive, das pessoas que eu converso mesmo, às vezes no off, sem estar gravando, difícil alguém conseguir ter esse entendimento que você está tendo aqui, cara. São poucos, viu? Poucos mesmo, cara. Ainda mais ao vivo, assim, online, é se aplaudir, cara, de verdade. Porque eu percebo que você compreendeu o que eu falei e você vai atrás, velho. Você vai procurar, lendo ali na hora que você tiver um tempo livre pra enxergar mais ou não, né? É, legal, cara. A nossa audiência também tá... Eu vejo o chat aqui, as pessoas estão compreendendo. E eu acredito no que você está falando. Sim. Eu só tenho essa preocupação e essa ressalva porque, assim, as pessoas, e de fato, sem dúvida, os frequentadores de igreja, eles mais desonram a Cristo do que honra, né? Porque é referência de alguém que está ali na palavra, é referência de alguém que pratica, um religioso. Aí o cara olha a vida do cara e fala, pô, né? Então ele está mais desonrando. Agora, e pior que tem ainda uma outra distorção. Irmão, se você for olhar para a vida dos outros, você nunca vai na igreja. Porque você não tem que olhar para a vida dos outros.
Mas espera aí, então a palavra cai em contradição, porque lá em Carta de João fala, provai os espíritos, filhinho, para ver se vem do Criador. Porque nem todo que fala de Deus, vem de Deus. Porque há muitos falsos profetas que tem no mundo. E aí? Como que eu vou provar os espíritos se eu olhar para o exemplo que a pessoa está dando como líder? Sendo que lá na carta de Tito, fala que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, irrepressivo, não dado muito a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe e ganância, e é o que eu mais vejo nos líderes, pedir lança de dinheiro nas denominações. E aí, como é que fica? Então rasga a Bíblia. Entendeu? Então, essa conversa de que você não pode olhar para os outros, você não pode olhar no sentido que todos nós temos falha. Mas você pode olhar para provar se aquela pessoa que está falando é de Deus. Ou é um obreiro de Satanás transfigurado em anjo de luz. Como diz a carta de 2 Coríntios de Paulo. Até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. E os seus ministros e ministros de justiça. Mas eles não são de justiça. São ministros de Satanás. Quer mais nitidez do que isso? Vamos lá, então. Eu não acredito que essa massa aí que tem, sei lá, 30 milhões, o que você está falando é tão fato, que é só você ver o fruto da árvore. Exato. Olha. As pessoas frequentam a igreja, mas praticam outras coisas. Total. Você vai falar, porra, o Brasil, 70% da população segue o cristianismo. Cadê isso nas ruas que eu não tô vendo? Também não tô vendo. Cadê isso na vida política? Cadê isso na televisão? Cadê isso? Cadê? A gente não vê. Então, assim, se você tiver 1% de católico, 1% de protestante seguindo de fato, sim, é muito. Talvez seja muito, porque se a gente olha a vida que... Aí a pessoa fala assim, mas irmãos, nós somos falhos, nós somos perfeitos. Aí você está se justificando em si próprio. Porque ninguém está falando de perfeição, todos nós somos falhos mesmo. Certo? Mas está falando de conduta, de mudança de caráter. Nascer do alto, nascer, nova criatura. Transformação de vida. Não é para ficar igual. A Bíblia é bem clara. Você que roubava não rouba mais. Roubar não é só de mão armada, irmão. Roubar é comer as gorduras das ovelhas. Lembra do sacerdócio levítico lá de Malaquias? Vós está roubando de mim. Deus falou. Não é quem não dá o dízimo hoje. Quem está roubando é o sacerdócio levítico lá do templo. Que não estava distribuindo para os órfãos da viúva. Estava pegando só para eles. E estava dando animais defeituosos para o Criador. Sendo que os animais tinham que ser sem defeito, que apontava para o Messias. Entendeu? Então, isso aí que ele falou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de 2 empresários, um homem e uma mulher. Uma empresária mulher e um empresário homem, que falou que não contrata cristão. Porque, na verdade, não é cristão, é seguidor do Messias. É o que era chamado seita do Nazareno, que era seguidor do Nazareno. Quem inventou esse nome cristianismo foi Roma, foi instituído por Roma. Já falei e vou repetir 500 milhões de vezes se for necessário, porque aqui é o canal que o Criador Yahweh abriu para mim. Então aqui, quem não quiser acreditar, não acredite, mas é o que eu vou falar. Pode mandar comentários me achicalhando aí, que mandaram alguns aí, não me xingaram, mas falaram que eu tava falando coisa errada, né? Pode mandar, não vai mudar nada aqui no meu canal. Os seus comentários... que eu tô seu herético, que eu tô feito, não vai mudar nada, nada, vai continuar na mesma linha, porque eu sei e quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Então, Paulo diz em Gálatas que ele não recebeu de homem algum, mas pela revelação de Messias, que tudo que ele aprendeu na lei dos mandamentos, de ordenanças, de ritualístico, ele considera como escória para ganhar ao Messias. Já derruba tudo por terra. Então, esses empresários falaram, eu não contrato cristão, porque, veja só, lá no Japão, na China, na Coreia e nos países da Ásia, as pessoas, quando são países ditadores, tá? Que não pode falar da Bíblia lá, não pode falar do Messias, né? Que eles proíbem, né? Principalmente a China, Coreia, esses lugares assim, proíbem. Quem estuda a história sabe disso, aí manda eu estudar, né? Então eu que falo para vocês, vão estudar, porque vocês não sabem do que estão falando. Como a palavra diz, nem sabe o que diz nem o que afirma.
Ué, ou então sabe, mas estão manipulando para enganar a população, para ter controle, para ganhar alguma coisa. O que que é? Não sei. Talvez controlar o mundo, talvez ganhar dinheiro, ficar rico, não sei o que querem, né? Estão querendo coisa aí. Pergunte-se a si mesmo o que eles querem, com essa manipulação da moléstia. Quando eu falo que é manipulação do inferno mesmo, isso daí. É enganação do inferno. Não tem outra palavra não, irmãos. Então, aí, lá nesses países ditadores, quando alguém perde uma coisa, a pessoa pega e vai procurar o dono e vai devolver, tem honestidade. E é país ditador, que não tem cristianismo, não pode ter cristianismo. Certo? Agora, nos países de cristianismo é liberado, o que acontece? As empresas contratam, eles levam atestado comprado para não ir trabalhar. Já aconteceu isso várias vezes e eu presenciei isso com meus olhos, tá? De que quem se diz cristão fazendo fraudulência. Pastores enganam o povo, come a gordura. Aí vai pro trabalho e dá atestado comprado. Aí vai lá, rouba as coisas dos outros, né? Engana os outros, conta mentira. Trai uns aos outros, é casado e trai suas mulheres. Que raio de cristão que é isso aí? Fala pra mim. É o que ele acabou de falar. Não se culpe. Isso não é seguidor do Messias nem aqui e nem em nenhum lugar da face da terra. Não estou falando de falhas do cotidiano que até eu cometo. Que ainda nós estamos no corpo sujeito a falhar e pecar. Mas a gente luta contra o nosso desejo carnal, luta pelo espiritual Ruach HaKodesh, luta pelo poder da palavra, luta para vencer o pecado cada vez menos. Agora, as pessoas não mudam, elas continuam nas práticas. E diz cristã, porque frequenta o templo. Olha, eu sou cristão. Ah, é mesmo? Teve transformação? Teve nascimento do alto? Mudou de vida? Se tornou nova criatura? Não é um banho só que nem João Batista falou. Vocês acham, por religiosos fariseus, que um pouco de água vai limpar essa pele de cobra de vocês? Raça de víboras, dê fruto digno de arrependimento. Certo? O que tem que ser dito, tem que ser dito. Então vamos lá. Vemos, cara, a sociedade que a gente está, pelo amor de Deus, porra, ela é totalmente satânica. Ela não tem nada de... Muito, cara, muito. E só aumenta o número de igreja, né? Então, assim, não tem como não entender a explanação. Porque hoje, cara, os caras vão um contador, abre o CNPJ e fala, agora aqui é a casa de Deus. É o melhor negócio que se tem para abrir atualmente, cara. Pronto, acabou. Glória ao Pai. Muito obrigado, Criador Yahweh, em nome de Yahushua HaMashiach, por esse estudo. Sei que muitos vão descer a marreta, sei que muitos não vão concordar, mas eu falo para os sábios entenderem. Os sábios que eu digo do Messias, os genuínos, que são guiados pelo Espírito da sabedoria do Pai. Esses entenderão. Agora os outros, eu já estou esperando, já sei, isso daí não me abala, não pode mandar, vai ficar na mesma, irmão. Não vai mudar nada aqui no meu canal por conta dos contradizentes, tá bom? Muito obrigado, amo todos vocês no Messias, sigo a paz, o amor, a paciência, a benignidade, a caridade, a união no Espírito da verdade. Não se congregue com o engano. Se congregue onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ou 10, ou 20, não é quantidade, é qualidade, aonde está a verdade. Não se congregue aonde está a manipulação, o engano, a mentira, a fraudulência e o comer da gordura. Agora, se quiser se congregar, aí se congregue, cada um é dono de si, faz o que quer, vai lá, dá o seu dinheiro o pastor, enriquecendo as suas custas. Já se perguntaram a vocês mesmos por que você está na igreja? Se a teologia da prosperidade, que você vai para o templo e é tudo só vitória, sem passar pela aprovação, sem passar pela lapidação, sem passar pelo confronto, e já querem as bênçãos quando você se converte de início, querem riqueza, querem presa. Se é assim, quantos tempos vocês estão no templo religioso e vocês dão dinheiro para o dito pastor, para a igreja de pedra, e continuam na pobreza e eles continuam enriquecendo? Andando de carrão do ano aí? Por que vocês então não estão ricos já? Ué, alguma coisa. Para você ficar rico, você tem que virar lá o membro, tem que virar um líder, né? Você tem que subir estágio. Aí quando você virar um líder, aí eles vão ensinar vocês a roubar também, né? Vocês vão enriquecer com a gordura das ovelhas, perde o dízimo, ou dá ou desce, como diz o outro lá, o
o Macedinho, né? Ou dá ou desce, né? Ou dá ou desce, né? Então, é só refletir, irmãos. Tá bom? Se gostou do vídeo, compartilhe, deixa o like. Eu prego por amor, tá? Eu tenho o meu jeito assim de falar, mas é com todo amor, todo carinho, porque quando você fala a verdade, mesmo que nos confronte, é por amor. É para ajudar as pessoas a sair do engano, se elas quiserem, tá? Não é nada imposto. Análise e reflexão. Cada um acredita do jeito que quer, no que quiser, na religião que quiser. Eu não sigo religião, eu sigo a verdade do Messias, da palavra de Yahweh, do nosso Criador, que criou os céus e a terra. Né? Cada um segue o que quiser, a sua filosofia, seus entendimentos, seus estudos humanos. Normal, tá bom? Compartilhe se gostou, deixa o like, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos, badale o sininho de todas para receber as próximas notificações dos próximos vídeos que eu postar, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Até!